teclado. Boa noite. Tudo bom? Como já disseram, sou Matheus Lapa, tenho 19 anos, curso Filosofia lá em Itajaí e também curso Hebraico Bíblico e Cultura Judaica. Lá eu tenho desenvolvido, juntamente com alguns irmãos, uma escola chamada Repensar, cujo objetivo é mobilizar pessoas a repensarem a sua vida, a repensarem a sua fé, para que dessa forma nós possamos romper com uma mentalidade secular, uma mentalidade mundana. E dessa forma nós possamos atrair o reino de Deus sobre essa terra. Amém? É um prazer estar aqui, é um prazer vê-los, é um prazer conhecê-los, e eu espero que eu possa estar contribuindo com tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês, nessa comunidade, na vida do pastor. Muito obrigado por ceder o seu púlpito para eu estar comunicando aquilo que tenho recebido, que tenho aprendido, que tenho desenvolvido. Amém? Sem mais delongas, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 2. Eu costumo começar por Gênesis, pelo fato de em Gênesis, conter todos os princípios e valores que vão ser desenvolvidos em toda a Escritura. Gênesis talvez seja um dos livros mais falados de toda a Bíblia, nos nossos púlpitos, nas nossas escolas, porém é um dos livros mais mal compreendidos. E por não compreendermos a mensagem contida no Gênesis, nós não compreendemos o desenvolvimento da palavra de Deus. Estamos juntos? Porque, por exemplo, hoje, em nossos púlpitos, em nossas igrejas, muito se tem falado sobre escatologia, por exemplo. Muitos têm falado sobre final dos tempos. Mas pouco se tem compreendido. E por quê? Qual o motivo? O motivo é porque nós não entendemos verdadeiramente o livro do Gênesis. Porque no livro do Gênesis estão ocultas todos os princípios bíblicos que vão ser desenvolvidos até o livro do Apocalipse. Se o livro do Apocalipse é o livro da revelação, o livro do Gênesis pode ser considerado a chave para essa revelação. Porque está escrito em Isaías 46 que Deus revela o fim no princípio. Se nós queremos compreender o fim, se nós queremos compreender este tempo profético que nós estamos vivendo sobre a face da terra, se nós queremos compreender como nós devemos nos comportar como igreja do Senhor para essa cidade, para essa nação, nós devemos voltar os nossos olhos ao livro do Gênesis. Porque no livro do Gênesis é revelado o propósito original de Deus para o homem. E às vezes nós esquecemos algo. Deus não muda. Deus não se arrepende. Ou seja, todos os princípios e propósitos de Deus não mudam. O propósito dele continua firme, continua o mesmo, e ele vai concretizar, quer nós queiramos, quer não. O que nós devemos pensar é: que tipo de pessoa eu quero ser para contribuir para o cumprimento do propósito de Deus? E agora eu cito uma frase de C.S. Lewis, um cristão que viveu no século passado, que diz: Deus cumprirá o propósito na sua vida, quer você queira, quer não. Cabe a você escolher o tipo de pessoa que você será, ou Judas ou João. Que tipo de pessoa nós temos nos tornado? Que tipo de pessoa nós estamos nos amoldando? A imagem de Cristo ou a imagem de Adão?
Deus irá cumprir o seu propósito sobre esta cidade. Deus irá cumprir o propósito dele para esta nação. Deus irá cumprir o propósito dele para todas as nações que há no mundo. Queremos participar? Quantos querem participar daquilo que o Senhor está para fazer? Aleluia. Então nós devemos nos adequar àquilo que o Senhor disse que nós deveríamos nos adequar. Amém? Quem encontrou Gênesis 2, dá um glória a Deus aí. Amém. Versículo de número 4. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre, nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus não havia feito quem a cultivasse. Mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo. O Senhor plantou um jardim no Éden, para o lado leste, ou no oriente, e ali colocou o homem que havia sido criado. O Senhor Deus fez brotar do solo todas as árvores agradáveis, lindas, que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra nascia um rio que regava o jardim, e depois se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é chamado Pison. Rodeava toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Há também o bdelho e a pedra sardônica. O segundo rio, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cuxi, ou a Etiópia, o lugar mais pobre da terra. O terceiro rio, chamado Tigre, vai para o lado leste, na terra da Síria. O quarto rio, chamado Eufrates. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e para tomar conta dele. Mas o Senhor lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza, estamos juntos? Estamos juntos? Por enquanto vamos até aqui. Deus cria os céus e a terra. Deus cria a terra como um Éden. E aqui tem um ponto muito interessante. Apesar de nós termos sido ensinados pela Igreja Católica Apostólica Romana que o Éden era o jardim, a Bíblia vai relatar que o Éden não é um jardim. Porque Éden é uma palavra hebraica que não foi traduzida, ela foi transliterada. Éden significa terra fértil, terra de delícias. Ou seja, Deus criou o mundo um Éden. Deus criou o mundo uma terra fértil, uma terra de delícias, uma terra de prazer. Veja no versículo de número 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Observe, um jardim foi plantado no Éden. O jardim não era o Éden. Estamos juntos? Então Deus planta um jardim no Éden, ao lado do Oriente, a banda leste. E o que isso significa? Isso significa que este jardim, ele era um tipo de um tabernáculo.
Porque todo o tabernáculo de Deus, ele é voltado para o Oriente, para o lugar onde nasce a luz. Então Deus forma um jardim, plantando ele em uma terra fértil, uma terra de delícias. E esse jardim era um tabernáculo, era o primeiro tabernáculo de Deus com os homens. Então Deus cria o homem e o coloca dentro do jardim. E Deus cria o homem de acordo com a sua imagem e conforme a sua semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E ordena ao homem que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o gado, sobre todo o réptil que se rasteja sobre a terra. Deus cria o homem de acordo com a sua imagem e confere a este homem domínio. Estamos juntos? Deus cria o homem como um rei e sacerdote. E coloca o homem em um tabernáculo, chamado Jardim do Éden, para ministrar o coração de Deus. Deus cria o homem para cultuar a Deus, como um sacerdote, como uma família sacerdotal. Deus cria o homem à sua imagem e confere ao homem domínio, poder, reino. Porque o propósito original de Deus para o homem é o reino de Deus. O reino sendo expandido por toda a terra a partir de uma imagem. A imagem de Deus no homem. Observe o versículo 26. Façamos, pois, o homem a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, e domine. Esse e é uma soma daquilo que foi dito para aquilo que vai ser dito. Ou seja, a imagem de Deus no homem capacitava o homem a dominar, a governar toda a terra. Estamos juntos? Deixa eu dar um exemplo para que se torne prático. Imagine que você está pegando a BR. E no acostamento está um homem com uma placa mandando você parar. Você irá parar? Certamente não. Você vai seguir o seu rumo, o seu caminho. Agora, se essa mesma situação se repete, porém, o homem que está mandando você parar seja um policial fardado, você vai parar? Sim ou não? Tem uns que não iriam parar, né? Mas a gente desconsidera. Mas, naturalmente, se para o carro, porque o homem está fardado. A farda, a imagem da farda do homem, dá a esse policial autoridade. Assim como a imagem de Deus no homem, concedia ao homem autoridade para dominar todas as coisas. Estamos juntos? E Deus põe esse homem para se relacionar, porque Deus é um Deus relacional. E agora Ele coloca o homem e estabelece um pacto com o homem. Você será meu sacerdote. Você ministrará o meu coração. Mateus, da onde você está dizendo que Deus botou o homem para ministrar o coração de Deus? Veja o versículo de número 15. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. Essa palavra cultivar,
é a palavra hebraica avad. Avad. É a mesma palavra utilizada em Levítico quando um sacerdote iria ministrar no santuário. Cultivar não tem o significado e o sentido somente de cuidar da terra, mas é de prestar culto diante de Deus. Estamos juntos? Então, Deus, Ele forma um jardim e põe esse homem que é a sua imagem, a sua expressão sobre a terra dentro desse jardim. A palavra jardim do Éden, em hebraico, Gan Eden, de acordo com os sábios, intérpretes da lei, tem o sentido de ser um lugar fechado, que tem a vida e é pulsante como um coração. Deus coloca o homem dentro do seu coração para ministrar o seu coração como um sacerdote. E agora ele estabelece um pacto, uma aliança, e onde todos os dias Deus desceria para se relacionar com o homem. Então o homem começa a se desenvolver, o homem começa a ser um ministro de Deus. E sacerdote não tem apenas a ver com o culto, como nós conhecemos e nós concebemos. Não tem apenas a ver com um templo. Sacerdote tem a ver de ser um ministro delegado de Deus. Em outras palavras, como embaixador. E Deus coloca esse homem lá para ele desenvolver uma cultura. A cultura de um reino que está submetida, subjugada a um rei chamado Jesus. E esse homem ele começa a se desenvolver. E Deus olha para esse homem e diz: não é bom que ele esteja só. E agora ele vai formar uma parceira idônea, que é igual, que assista ele na missão de Deus, que é o desenvolvimento deste reino. Então Deus faz o homem cair num profundo sono. E aqui nós temos um ponto. Nós às vezes imaginamos que o homem estava lá dormindo, como nós dormimos toda noite. Mas o fato é que Deus matou o homem. Deus matou Adão para formar a mulher. Mateus, como você me diz isso? Veja bem, o salário do pecado é O salário do pecado é Adão tinha pecado? Então ele não morre, ele dorme. Assim como eu e você, hoje em Cristo, não morremos, dormimos. Aleluia. Estão entendendo? Deus mata o homem, mas o termo morte não pode ser empregado, porque o homem não tinha pecado. Então o homem dormiu. E quando despertou, estava ali a sua esposa, idônea, igual, carne da mesma carne, ossos dos mesmos ossos. E agora, Adão como ministro, como governador, como sacerdote, como rei, ele decreta uma lei, que nós seguimos ela até hoje. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois em uma só carne. Não foi Deus que disse isso, foi o homem. Versículo de número 24. O 23 diz: finalmente exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Portanto, por isso, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois em uma só carne. Então veja, agora o homem tem uma parceira idônea. E agora esse homem,
ele deveria amar, proteger, ensinar, dar a sua vida por essa mulher. Mas houve um erro no percurso. O homem não cumpriu o seu papel de sacerdote no lar. E agora a mulher começa a ouvir uma voz. Começa a dar ouvido a uma voz que não é a voz de Deus. Começa a se relacionar com um tipo de conhecimento que não provém de Deus. Com um tipo de conhecimento que não se sujeita ao domínio de Deus. E por não se sujeitar ao domínio de Deus, é demoníaco, é diabólico, é carnal. Todo conhecimento produzido que não se submete ao domínio e ao senhorio de Deus é um conhecimento carnal, humano e diabólico. Estamos juntos? Mateus, então qual foi o princípio da queda? O princípio da queda está em não reconhecer o senhorio de Deus sobre a vida do homem. Eis aí o princípio da queda de Adão e das nossas quedas. E não ver Deus como Senhor. Observe o capítulo 1 de Gênesis. Em todo o capítulo 1 e até o capítulo 2, no versículo de número 4, você vai enxergar o termo Deus, ou o título Deus. E disse Deus, e criou Deus, e fez Deus, e abençoou Deus. Depois você pega em casa e observe atentamente. Você não vai encontrar o termo Senhor, você vai encontrar o termo Deus. Então, quando Deus conclui a sua criação e começa o processo de formação, a Bíblia deixa de designar o Eterno como Deus e começa a designá-lo como Senhor Deus. Senhor Deus. E o que isso implica? Implica no fato de Deus não ser apenas Deus da humanidade, Deus ele ser Senhor. E como Senhor, ele é o possuidor de tudo que existe. Como Senhor, ele é o provedor. Todas as coisas fluem dele, para ele, por ele. Isso significa ser Senhor. Ser Senhor significa que nada pode existir sem ele, que nada pode viver sem ele. Estamos juntos? A partir do versículo 4 do capítulo 2, nós observamos o termo Senhor Deus. E eu costumo dizer que a riqueza da nossa fé, ela se encontra nos detalhes. A riqueza da nossa fé, ela se encontra nos detalhes. A riqueza da nossa fé se encontra nos detalhes. Então vamos analisar o relato da queda do homem. Gênesis capítulo 3, versículo de número 1. Quem está aí? Amém? Quem encontrou? A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de árvore nenhuma no jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim, não podemos comer, disse Deus.
E Deus disse: não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, os vossos olhos serão abertos e como Deus conhecerão o bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou o fruto e comeu. Depois deu ao seu marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando a brisa soprava ao entardecer, o homem e sua mulher ouviram Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele, entre as árvores do jardim. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Quem lhe disse que estavas nu? Perguntou o Senhor Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que tu me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Até que tá bom. A riqueza da nossa fé se encontra nos detalhes. Observe a mudança no termo nos primeiros versículos. A serpente era o mais astuto animal que o Senhor Deus tinha criado. Quem tinha criado? O Senhor. O Senhor. O Senhor Deus. E ela, a serpente, disse à mulher: não foi assim que... Quem? Deus. Quem disse? Observe a sutileza. Observe a sutileza. Quem disse? Quando ela oferece essa proposta à mulher, ela estava negando que Deus era Senhor sobre a sua vida. Ela estava negando que Deus era Senhor sobre a criação. E ela, a partir disso, abriu a possibilidade de questionar aquilo que o Senhor havia dito. Então a mulher começa a se relacionar com um tipo de conhecimento, com um tipo de sabedoria que não emana, não é fruto da revelação do senhorio de Deus sobre a vida dela. E a partir do momento que ela começa a se relacionar com essa sabedoria, e observe, entenda que relacionar-se é tornar-se um. Conhecer é tornar-se um, é ser um. Porque o termo conhecer na Bíblia é a mesma palavra para relação sexual. Nesse capítulo 4, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e gerou-lhe filhos. Conheceu. Conhecer é tornar-se um. A quem eu tenho conhecido? Porque a quem eu conheço vai definir que tipo de pessoa eu vou me tornar. E o tipo de pessoa que eu me torno vai dizer se eu vou ser ou não aceito por Deus. Se eu me torno o tipo de pessoa que expressa a sua imagem, eu sou aceito.
porque só há aceitação na imagem de Deus que é Cristo. Fora disso, não há. E o princípio para eu me adequar, me conformar com a imagem de Cristo, é o reconhecimento do senhorio. Porque o reconhecimento, a negação do senhorio é o princípio da queda, mas também é o princípio da redenção, o reconhecimento. Veja a resposta da mulher. Do fruto das árvores do jardim, Deus disse que podemos comer. E aqui, amigos, eu quero falar algo que é muito comum nós errarmos. Ninguém cai porque peca. Vou repetir. Ninguém cai porque peca, mas peca porque já estava caído. Porque nós temos o costume de, quando nós vemos um irmão que cai em algum pecado, e que esse pecado é exteriorizado a toda a comunidade, nós falarmos: caiu. Mas a verdade é que aquele pecado já havia dominado todo o seu coração. Aquele pecado já havia tomado o lugar de Deus, o lugar de satisfação que somente Deus pode gerar no homem. Estamos juntos? Ninguém cai porque peca, mas peca porque já estava caído. A mulher, antes de pecar, de tomar do fruto e comer, de tornar-se um com esse fruto que nega o senhorio de Deus, ela já estava dominada de desejo. E esse é um problema que nós temos, porque muitas das vezes, nas nossas comunidades, nós queremos tratar pecado pelo exterior, e pelo exterior ninguém trata pecado. Pecado nós tratamos no interior, com a palavra de Deus nos lavando, nos purificando, nos submetendo ao senhorio e domínio de Deus. Ninguém trata pecado exteriormente. Quem trata pecado exteriormente é fariseu, e Jesus chamou de hipócrita. Sepulcros caiados, lindos por fora, mas mortos por dentro. É por isso que nós precisamos nos submeter ao senhorio para ter vida. Para ter vida. Vida é vida eterna. E vida eterna não é viver para sempre. Também é, mas não é somente. Vida eterna é vida plena, é vida em abundância. E essa vida só pode ser alcançada pela fé. E a fé não é aquela coisa abstrata que nós pensamos que ela seja. A fé é fidelidade, é comprometimento, é pacto. Fé é pacto. Não diga que você tenha fé em Deus se não pactua com Deus, se não é fiel a Deus. A mulher, ela já estava caída, ela já estava dominada por um desejo, ela já estava dominada por seu pecado. Então ela observa, e ela cobiça ser como Deus, ela cobiça a sabedoria que aquela árvore poderia lhe proporcionar. Ela acreditava que ela, por ela mesma, ela podia ter iluminação, ter vida.
É o que o apóstolo Paulo vai revelar no primeiro capítulo de Romanos. Achando-se sábio, tornaram-se loucos. 1:26. Isso fala da humanidade. A humanidade em Adão, em Eva, desejou um tipo de conhecimento que acreditou que poderia produzir iluminação, vida em si mesmo. E quando se relacionaram ao ponto de se tornarem um, perderam a consciência divina, perderam a imagem do Deus vivo, e entraram em maldição, entraram em morte. Foram separados de um relacionamento, já não estavam mais diante de Deus como seus ministros, porque tiveram medo, tiveram vergonha. Observe, Deus pergunta ao homem: aonde estás? Se Deus pergunta ao homem aonde ele estava, isso implica que ele já não estava mais no lugar que ele deveria estar. E ele não estava mais no lugar que ele deveria estar, porque se relacionou com um tipo de conhecimento que não era o conhecimento de Deus. E por se relacionar com um tipo de conhecimento que não era o conhecimento de Deus, eles foram extraviados da glória de Deus. E agora perderam o seu senso de pertencimento. Eu já não sei mais a quem eu pertenço. Por isso que eu já não estou mais onde eu deveria estar, fazendo aquilo que eu deveria fazer. Quer ser um sacerdote perante a presença de Deus, me relacionando com Deus e desenvolvendo, expandindo um reino sobre a terra. Estamos juntos? Então Deus pergunta. A Bíblia diz que Deus chama. Deus chama. Onde estás? Embora ele tenha falado de uma posição geográfica, essa palavra, onde estás, no hebraico ayerá, tem um significado mais profundo, que significa: aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? E aqui, nesse momento, eu quero desconstruir uma ideia que nós temos. Deus não tem problema com o pecado. Deus não tem problema com o pecado. Primeiro ponto: se Deus tivesse problema com o pecado, Deus não iria atrás do homem. Segundo ponto: quem tem problema com o pecado somos nós, eu e você, que todas as vezes que pecamos, fugimos da presença de Deus. Mas Deus permanece fiel, como permaneceu a Davi, indo atrás e procurando aonde está o teu coração. Aonde está o teu coração, que eu já não ocupo o lugar de primazia, lugar de suficiência, lugar de satisfação no teu coração? Aonde está o teu coração, que você não está mais posicionado em minha presença, como um sacerdote, como um ministro de Deus para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para a tua cidade? Aonde está o teu coração? Essa pergunta, ela ainda ecoa através dos séculos, e Deus continua diariamente examinando e questionando as intenções do nosso coração. Nesse momento, a palavra de Deus, Cristo, vai ao encontro de Adão para resgatá-lo. Aonde está o teu coração? Deus chamou Adão
E essa é a primeira vez que a palavra chamado vai aparecer. Quer descobrir qual é o teu chamado? Simples. Voltemos a esse ponto. A primeira vez, a primeira menção que a palavra chamado vai aparecer na Bíblia. Dentro da teologia, nós temos algo chamado lei da primeira menção. Primeira vez que algo é mencionado, o princípio é desenvolvido a partir dali. Então o chamado de Deus é um chamado para a redenção. O chamado de Deus é um chamado para um reposicionamento. O chamado de Deus é um chamado para um relacionamento. E Deus, pelo seu Espírito, continua chamando pessoas para agora, por meio do Filho, serem reconciliadas, para que agora, por meio do Filho, sejam restauradas através do arrependimento dos seus pecados. Então, nesse momento, Deus questiona o homem, e o homem transfere a culpa. O homem não foi homem para assumir a responsabilidade, como Cristo assumiu. O homem não deu a sua vida pela sua esposa. Antes, na tentativa de culpá-la, acabou culpando a Deus. Foi a mulher que tu me deste. Toda a omissão do homem em sua família, em sua casa, é na tentativa de culpar sua mulher, ele culpa a Deus. Pois ele foi colocado como sacerdote do seu lar, como a cabeça do seu lar. E agora Deus confronta, e como castigo, mas por amor, Deus expulsa ele daquele lugar, do jardim, para a terra da onde ele tinha sido tirado, para agora cultivar e desenvolver a sua família fora da presença. Fora da presença. Ainda que a presença tenha perseguido ele, ainda que a presença foi ao encontro dele para reconectar, para redimir, para reconciliar, mas ele não se arrependeu, ele transferiu a culpa. E por não ter se arrependido, ele foi lançado para fora da presença. Ele foi lançado para fora do coração de Deus, do lugar de deleite, do lugar de prazer, do lugar aonde os céus e a terra eram um. E aqui nós podemos ver uma contraposição da figura de Davi com a figura de Adão. Porque Davi, semelhantemente a Adão, ele pecou. Ele cometeu adultério. E não somente isso, ele matou o marido de Betseba. Matou. Um homem leal, um homem fiel, ele matou. Então, de acordo com a tradição, naquele momento, todo o povo de Israel se achega diante do palácio real e clama: morte a Davi e morte a Betseba. Então Davi rapidamente se achega na sacada, perguntando: se parecer bem aos vossos olhos, que eu entre no santíssimo lugar, e se Deus quiser me consumir, que me consuma. Então o povo berra em alto
em alta e boa voz, parece bem aos nossos olhos. Davi adentra o tabernáculo, adentra o Santíssimo, aonde habitava a presença de Deus. Ele rasga as suas vestes e faz uma oração de arrependimento, uma oração de reconhecimento da sua falha, da sua fraqueza, e ele pede ao Senhor que tenha misericórdia dele e que não retire o seu Santo Espírito e que lhe restitua a alegria da salvação. Então, de acordo com essa tradição, os céus se abrem e uma voz proclama: eis Davi, homem segundo o meu coração. Como um homem pecador, como que um homem homicida, que tinha sangue nas mãos, pode ser chamado homem segundo o coração de Deus? O homem segundo o coração de Deus não é o homem que não peca, não é o homem que não erra, não é o homem que não falha, mas é o homem e a mulher que, quando comete estas coisas, não foge da presença de Deus como fez Adão, mas foge para a presença de Deus como fez Davi. Aleluia. Porque Deus, Ele é misericordioso para perdoar os nossos pecados, apagar nossas transgressões e restituir a alegria da salvação. Deus é misericordioso para nos reposicionar no pacto que nós havíamos quebrado. Deus é bondoso para transformar o nosso caráter, para transformar o nosso ego e nos posicionar novamente como seus ministros, como seus sacerdotes sobre a terra. Basta uma coisa: arrependimento, quebrantamento de coração, reconhecimento de erro. Se nós queremos ser relevantes para essa cidade, para essa nação e para a próxima geração, nós temos que manter o nosso coração puro e as nossas mãos limpas. Se nós queremos ser relevantes para a próxima geração, se nós queremos ser relevantes para essa cidade, se nós queremos ver a glória do Senhor sobre essa cidade, nós temos que nos posicionarmos como ministros de Deus. Nós temos que nos posicionar como sacerdotes. Porque nós fomos consagrados reis e sacerdotes, um reino de sacerdotes. Nós fomos consagrados em Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos feitos um reino de sacerdotes, e nós temos a incumbência de proclamar a realidade de Deus sobre a terra. Nós temos a incumbência de proclamar o reino de Deus já presente. O reino de Deus que em breve há de se manifestar. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? A pergunta correta talvez não seria quantos creem nisso, mas quantos vão se comprometer com isso? Não basta acreditar, se não se comprometer, não acredita. Quantos aqui são casados?
Quantos aqui dos casados amam suas esposas ou seus esposos? Agora complica, né? Não erre para ver. Amor é compromisso. Amor é aliança. E aliança existe lei. Aliança existe pacto. Para o desenvolvimento de um relacionamento saudável. Para o desenvolvimento de uma vida feliz. Assim também é a realidade com Deus. Existe um pacto. Existem leis que nos fazem crescer neste relacionamento. E se nós não estamos comprometidos com este pacto, nós não amamos. Se nós não estamos comprometidos com esses mandamentos, nós não amamos. Porque as palavras do Senhor Jesus foram: se vocês me amam, como? Se vocês Se eu não tenho cumprido com as leis deste pacto, isso revela que eu não o amo. E se eu digo que amo a Deus, mas não me comprometo com Deus, eu sou mentiroso. Não há verdade em mim. Não há conhecimento de Deus em mim. Porque eu ainda estou submetido a uma mentalidade carnal, diabólica, demoníaca. Quantos estão dispostos? Não precisa levantar a mão. Eu quero questionar o seu coração. Quantos realmente estão dispostos a se posicionarem como homens e mulheres que vivem não uma fantasia, mas uma realidade? Isso que nós falamos hoje à noite, de nada servirá se amanhã você esquecer. De nada servirá se essas palavras não produzirem vida no seu interior. Será só mais um culto, só mais uma liturgia, só mais um desencargo de consciência. E isso não quer dizer nada. Precisamos ser comprometidos com um pacto, comprometidos com uma aliança. E o compromisso com essa aliança fará eu conhecer o Criador, eu conhecer o amado e ser conhecido por Ele. E quando isso acontecer, não de você supostamente conhecer, mas ser conhecido, verdadeiramente essa cidade será transformada, a sua vida será transformada. Então se deixa ser conhecido por quem Ele é. Não seja como Adão, que foge da presença de Deus, porque tem medo de mostrar a sua nudez. Seja como Davi, que foge, que corre para a presença de Deus, que quebranta o seu coração, que rasga as suas vestes, e sem medo de mostrar a sua nudez para Deus, clama: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Não há bondade em mim. Que tipo de pessoa você quer se tornar?